investindo em J-REITs, recebo dividendos mensais? Quais diferenças com os FIIs do Brasil? Os J-REITs, eles pagam dividendos semestralmente. Então, semestralmente, eles vão pagar dividendo. Apenas um fundo de hotel, o Japan Hotel REIT, código 8985, apenas ele paga dividendo anual. O restante dos demais 62 J-REITs, no Japão são 63 atualmente, teve um processo de fusão aí semanas atrás, era 64, agora são 63 fundos. Dos 63, apenas um paga dividendo anual. Todo mês de março ele paga dividendo. O restante paga semestralmente. Aí cada fundo vai ter o seu semestre de pagamento. Então, assim, se o fundo, por exemplo, um fundo que vai fechar o seu semestre para balanço agora, no dia 30 de abril, em meados de junho, mais ou menos, ele vai fazer a divulgação das demonstrações contábeis. Aí, em julho, ele paga dividendo. Aí, depois, ele fecha o próximo semestre no dia 31 de outubro, né? Ele faz aquela data de fechamento. Aí passa novembro inteiro. Em dezembro, ele faz a divulgação dos seus dados, das suas demonstrações financeiras. E em janeiro, ele vai pagar dividendo. Então, vai depender dos meses, dos semestres. Aí cada fundo tem o seu semestre diferente de fechamento. Mas de 6 meses, eles estão pagando dividendo. No Brasil também, via de regra, é 6 meses. Né? No Brasil, o pagamento de dividendos deve ser semestral. O que acontece é que convencionou-se pagar, distribuir mensalmente. Os fundos no Brasil distribuem mensalmente por mera convenção, talvez para atrair aí o investidor pessoa física que quer buscar uma forma de digamos, ter ali o equivalente ao aluguel, né, o aluguel de um imóvel. Ele está espelhando isso aí no mercado de fundos imobiliários, que também né? O dividendo ele é fruto de aluguéis aí dos imóveis pertencentes aos fundos imobiliários. Então, no Brasil, paga mensal por conta disso. Mas, por regra, por lei, é semestral também no Brasil. No entanto, aqui no Japão, você tem os produtos como o ETF. Né? O ETF, existem os ETFs de fundos imobiliários aqui no Japão. Os ETFs, na sua maioria dos fundos imobiliários, vão pagar dividendo trimestralmente. Então, todo trimestre aí tem fundos imobiliários, tem ETFs que todo trimestre vai pagar dividendos. Tem até alguns poucos ETFs pagam bimestralmente, ou seja, de 2 em 2 meses você tem dividendo caindo na sua conta. E você também tem um só ETF que vai pagar 2 vezes por ano, né, semestralmente no caso. Então, os ETFs pagam com mais recorrência. Então, com poucos recursos, né? Aí você fala, mas então não tem como eu ter dividendo mensalmente? Tem como você ter dividendo mensalmente. Os ETFs com poucos recursos, você pode montar uma carteira de ETF que te paga dividendo mensal. Mas você não falou que é trimestral ou bimestral ou um só que é semestral? Mas você, com poucos recursos, você compra uns 3 tipos de ETF que cada um tem o seu trimestre diferente, intercalado, distinto, né? Um trimestre diferente do outro. Aí você vai ter dividendo em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, o ano todo você tem dividendo advindo desses ETFs. E você tem os outros produtos também ligados ao mercado de fundos imobiliários, que são os fundos de investimentos em fundos imobiliários. Assim como tem os fundos de investimento em ações, você tem os fundos de investimento em fundos imobiliários também. Aqui no Japão tem, no Brasil não tem. No Brasil não tem nem ETF, nem fundos de investimento em fundos imobiliários. Aqui no Japão você tem esses 2 tipos de fundos. O ETF, que é um fundo negociado em bolsa, e você tem o fundo de investimento aí, de um gestor que tem a sua estratégia de investimento e tal. Aí o que vai acontecer? Esses fundos de investimento você pode optar por receber dividendo mensal também. Alguns desses fundos fazem aí a distribuição mensal de dividendos. Então você tem dividendo aí de diversas recorrências, né? Semestral, no caso dos fundos diretamente, né? Dos fundos imobiliários diretamente, trimestral, bimestral, na sua maioria, trimestral e bimestral, um só semestral, no caso dos ETFs, e nos fundos de investimento você pode fazer aí a opção de receber dividendo a conta-gotas mensalmente. Perfeito? É isso aí. O pessoal que está aqui, entrou aqui, a Vânia Justino Timura. Boa noite, Vânia. Tudo bom? A Pamela Aoshima também está aqui com a gente. O Fábio Rei de Cano está também aqui com a gente. Muito boa noite para vocês. Pessoal, as dúvidas foram enviadas aí, a gente vai respondendo. Você pode ficar à vontade também para encaminhar a sua dúvida. Perfeito? Então, nós respondemos agora aqui se investindo em J-REITs, recebe dividendos mensais e quais diferenças com os FIIs do Brasil. Então, a diferença basicamente seria nessa recorrência aí de dividendos, mas lembrando que no Brasil também, por regra, é semestral
os fundos que convencionou-se aí pagar mensalmente. Talvez com essa questão do coronavírus impactando aí a receita de muitos fundos lá no Brasil, eles vão ter que rever essa questão, porque talvez fica mais interessante eles pagarem semestralmente. Eu sou a favor do fundo pagar semestralmente, por exemplo. Eu acho muito mais benéfico do ponto de vista de redução de despesas, porque a cada emissão de pagamento, cada ordem de pagamento, que você aciona um agente de transferência para fazer o pagamento do dividendo e todas as questões relacionadas à liberação, à divulgação de informes, isso gera um custo. Esse custo vai para onde? Vai para ser bancado pelo fundo, né? Então, o lucro líquido do fundo ele vai ser reduzido por conta dessas despesas aí. Então, eu particularmente prefiro que essas despesas, quanto acionista de um fundo imobiliário ou mesmo de uma ação de uma empresa, eu não gosto muito, eu prefiro menos recorrente no que diz respeito a pagamento, né? 6 em 6 meses está de bom tamanho, ou talvez um pouco menos, trimestralmente está de bom tamanho, você tem uma redução de despesas, porque se uma entidade que paga todo mês ela tem que fazer divulgações, todo mês ela tem que fazer os seus informes, todo mês ela tem que ter as despesas relacionadas a essas transferências de recursos para a conta dos cotistas, dos acionistas, e isso acarreta em mais despesas para o fundo ou mesmo para uma empresa do mercado de ações, perfeito? Então, eu, Marcelo, prefiro aí um espaçamento de tempo até para reduzir esses custos e sobrar mais lucro líquido para a empresa, porque ela vai distribuir aí o lucro líquido que ela vai distribuir. Quanto maior esse lucro líquido, melhor. E para ele ser maior, tem que haver uma redução de despesas. Beleza? Vamos lá. Surgiu aqui o Elton Corazza. Boa noite. Os segmentos dos REITs são similares aos FIIs do Brasil, shopping, lajes, corporativa, etc. Tem algum segmento diferente? O Elton, olha só, nos fundos imobiliários do Japão, eu posso dizer assim que você não tem aqui os fundos de desenvolvimento, que é focado em desenvolvimento, que é aqueles fundos que vão aí pegar um loteamento, né, igual no Brasil tem os fundos de desenvolvimento, que pegam um loteamento, vão desenvolver aquele loteamento, então a receita, a renda, né, o dividendo, digamos assim, ele não vai vir pelo aluguel, porque vai desenvolver algo para venda, né, e vai distribuir aí o fruto da venda desses loteamentos. Então, você não tem aqui os fundos de desenvolvimento. Outros que você não tem aqui, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, são os chamados fundos de papéis, que são os fundos aí que investem em direitos creditórios, né, ou certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, títulos de dívida ligado aí com lastro em financiamentos imobiliários. Então, no Brasil, você tem esses os chamados fundos de papéis. Aqui no Japão, você não tem. Aqui no Japão, basicamente, você tem 6 setores mesmo, né? Que fundos que têm imóveis destinados a escritório, aí se enquadra aí nas lajes corporativas. Você tem os fundos os imóveis cuja destinação de uso é comercial, aí se enquadra nos shoppings, né? Você tem Ions, por exemplo, o Ion Mall aí, diversos pertencem a fundos imobiliários. Nem todos os Ions do Japão pertencem a fundos imobiliários, mas tem muitos Ions, né? Os Ion Malls aí, os depatos, que pertencem a fundos imobiliários. Então, eles são equivalentes aos fundos de shopping no Brasil. Aí você tem também algo que não tem no Brasil, pelo menos eu não tenho conhecimento até agora, sei de uma estruturação que a NRV está tentando fazer para introduzir no mercado brasileiro fundo residencial de prédios, né, de torres habitacionais. Aqui no Japão você já tem, que são os fundos cuja destinação de uso, né, os imóveis que os fundos têm em carteira. Então você tem alguns fundos também que a destinação de uso desses imóveis é para residência. Então são mansions aí nas grandes metrópoles, né, então são fundos residenciais. Outro que você tem também aí são de logística, aí no Brasil tem, no caso, fundo de logística, hotéis também, né? Você tem os fundos de hotéis aqui, os J-REITs, cuja destinação de uso dos imóveis é para atender o setor hoteleiro, e você tem, e hoje reduziu, né, porque houve um processo de fusão, apenas um que é enquadrado como setor de cuidados com a saúde, que no caso do Brasil também seria equivalente aos FIIs de hospitais, né?
Aí depois você também tem a maioria dos J-REITs, em torno de 22 J-REITs hoje, eles são classificados como diversificados. Por quê? Porque dentro do seu portfólio de imóveis, de ativos imobiliários, de prédios que eles possuem, um percentual desses imóveis é para atender um setor, outro setor e um outro setor. Então, você tem aí os fundos que têm, no mínimo, 3 setores desses aí que eu falei. Então, você tem aí um fundo que tem um percentual dos seus imóveis para escritório, outros para comércio, outros para residencial. Então, quando o fundo tem essa diversificação, ele é classificado como setor diversificado. E você tem também o chamado complexo, quando você tem apenas 2 setores. Um fundo tem imóveis para atender 2 setores apenas, geralmente equilibrado ali o percentual de participação de cada setor no portfólio, né, no conjunto de imóveis que o fundo possui, é classificado como complexo aqui. Mas aí, resumidamente, aí, então, falando, depois dessa explanação toda, os fundos aqui, o que tem de diferença, eu acho que mais crucial seria relacionado a não ter aqui os fundos de desenvolvimento, como tem no Brasil, e os fundos de papéis, que não tem aqui também. Aí tem, no Brasil tem os FOFs, né, os Funds of Funds, né, que são os fundos de fundos. Aqui no Japão você tem uma estrutura que é semelhante, que a gente pode dizer que os ETFs é praticamente isso, né? E você tem também esses fundos de investimentos aí geridos por gestoras diversas. Aqui no Japão são 51 fundos que investem, fundos de investimento, né, que investem em J-REITs, cada um com a sua estratégia diferente. Então, eles seriam aí, para dizer que não tem fundos de fundos aqui no Japão, tem nessa modalidade, em ETFs e através de fundos mútuos, fundos de investimentos em fundos imobiliários, beleza? O Marcos Shimokado está aqui também perguntando, qual setor pós-vírus você acha que mais vai se beneficiar com a saída da crise, tanto em J-REITs, ações, turismo, tudo setor ligado ao turismo, que foi o que mais saiu prejudicado aí com essa questão do coronavírus. Setor ligado a turismo, a viagens, esse setor vai voltar com tudo. Existe uma demanda reprimida, ela não virá assim rapidamente, porque quem tem o dinheiro, dependendo, né? As pessoas estão defendendo que depois, acabando o coronavírus, vai haver uma retomada imediata, mas a gente tem que ter muita cautela nisso aí, porque é o seguinte, suponhamos, eu quero viajar, mas eu não vou viajar por causa do coronavírus, então eu estou com dinheiro aqui para viajar, mas dependendo se a minha fonte de renda, né, as minhas fontes de renda vão secando ou vão ficando complicado, eu vou ter que pegar desse dinheiro que eu estou guardando para viajar para usar. Então, assim que acabar a questão do coronavírus, pode ser que não imediatamente essa demanda que está reprimida vai ser imediatamente colocada em prática, né? Então vai depender de país para país, mas eu acredito que o setor de turismo, que é o setor que está mais penando, é o setor que teve aí uma queda mais brusca, então é um setor, tanto em J-REITs como em ações, que pode se beneficiar aí com a retomada das atividades. Perfeito? O Elton Coraz, no Brasil, os fundos híbridos foram os que menos sofreram nessa crise. Aqui foram os de logística. O setor de logística foram os que menos sofreram aí nessa crise, né? E daí, por consequência, você tem, como eu disse, a gente pode dizer aqui que você tem o equivalente, digamos, aos fundos híbridos. Tá certo que no Brasil os fundos híbridos, eles amarram tijolo e papéis, né? Mas aqui você tem, como eu disse, os diversificados, que eles não têm a questão dos fundos de papéis, não existe essa lógica aqui nos J-REITs, mas você tem os diversificados. Então, os diversificados, que tem uma concentração maior em logística, por exemplo, e menor em hotéis, eles sofreram menos dentro do campo dos fundos diversificados. E os de logística mesmo, né, que são fundos de logística, hoje são 9 fundos de logística aqui no Japão, eles foram os que menos sofreram aí nessa crise, até por uma questão mesmo aí, lógica da coisa, né? A crise afeta aí shoppings, afeta hotéis, por exemplo, mas dificilmente vai afetar o setor de logística, que vai precisar de fazer a distribuição aí de recursos. Os imóveis destinados à logística, eles são para isso mesmo, para o comércio eletrônico, para centros de distribuição, né, usados como centro de distribuição, estratégico, em pontos estratégicos, para facilitar aí a logística, né, o sistema de logística aí de diversas empresas do Japão. Então, um setor que foi mais resiliente aí nesse momento aí de coronavírus.